Fala, fala rapaziada, tudo certo? Bora falar do jogo de ida da semifinal da Libertadores 2023 entre Fluminense e Internacional. E tivemos um empate em 2-2 no Maracanã, num jogo que para mim foi um dos melhores dessa edição da Libertadores de 2023. Bora falar da partida, onde a gente teve um primeiro tempo que começou muito eletrizante. Em menos de 10 minutos a gente teve pelo menos duas chances claras de gol para cada equipe. Em uma delas, o Fluminense conseguiu abrir o placar com o Germancano, que é o homem-gol desse time, um cara que tem em 2 anos mais de 70 gols já. É o cara que decide para esse time do Fluminense. E ontem, no primeiro tempo, que foi esses 10 minutos, como eu falei, foram 10 minutos muito intensos das duas equipes. O Fluminense, que entrou com uma formação com 4 atacantes, é uma coisa que o Diniz já vem fazendo em alguns jogos, fez isso contra o Olímpia e ontem repetiu contra o Internacional. E o Inter soube reagir muito bem a essa estratégia que o Diniz teve em jogar com 4 atacantes. O Inter não quis ficar atrás, o Inter foi para cima do Fluminense, sabendo que no meio-campo teria um espaço a mais, porque o Fluminense só estava com o André de volante marcando. Então o Koudé foi inteligente nesse ponto em não ficar recuado atrás, porque se chamar o Fluminense seria muito perigoso. Então ele já começou o jogo indo para cima do Fluminense também, não querendo ficar resguardado lá atrás. Então a gente teve esses 10 minutos muito, muito intensos e acabou saindo o gol do Fluminense num erro de saída de bola do Internacional, que era uma coisa que a gente esperava que o Inter fizesse contra o Fluminense, que era essa pressão, tentando forçar o erro, e quem fez foi o Fluminense com o Arias, que forçou uma marcação em cima do René, que acabou se atrapalhando com a bola, e a bola sobrou pro Arias, que puxou o contra-ataque, tocou pro John Kennedy no meio, que soube fazer o giro e tocou pro Cano, que aí caiu no pé dele. Ele com um toque só já tirou a bola do Rocher e fez 1-0 pro Fluminense. E o detalhe é que no lance anterior foi o Fluminense, o Internacional teve uma chance de fazer o gol com o Ener Valencia, onde o Fábio fez uma defesaça. Antes disso, o Rocher já tinha feito também uma defesaça num chute do Keno, que, como eu falei, foram os 10 minutos muito intensos das duas equipes, até que o Fluminense, nessa roubada de bola com o Arias para cima do René, aproveitou o contra-ataque e o Cano abriu o placar para o Fluminense. E depois do gol, o Fluminense continuou em cima, mas o Internacional não recuou, foi para cima também, teve chances de fazer o gol de empate, até num contra-ataque onde o Felipe Melo perdeu a bola no meio-campo praticamente, e no contra-ataque puxado pelo Ener Valencia. Ele tocou para o Alan Patrick, que teve a chance de finalizar cara a cara com o Fábio, mas caiu no pé dele, que é o pé esquerdo, ele é destro, e acabou finalizando fraco e facilitou a defesa do Fábio. Depois teve outra chance com o Wanderson, que também o Fábio apareceu, 40 anos, e o Fábio fez várias defesaças, jogou demais ontem. E o Internacional estava em cima do Fluminense, o Fluminense esperando o contra-ataque. Depois teve outra chance com o Keno, que saiu cara a cara, e o Rocher novamente. Rocher, que é um cara que chegou no Internacional e resolveu essa posição. Tá sendo um dos melhores goleiros desta edição da Libertadores. Ontem teve mais uma atuação de gala, defendeu uma bola cara a cara com o Keno e manteve o Internacional ainda só com a desvantagem de 1-0, e até que chegou o lance capital que deu um rumo diferente para a partida, que foi a expulsão do Samuel Xavier com 2 cartões amarelos. E na minha opinião eu concordo com a expulsão do jogador. Acho que os 2 lances que ele fez a falta foi para cartão amarelo, então na minha opinião não tem o que o torcedor do Fluminense reclamar, nem os jogadores do Fluminense reclamar. Foi uma expulsão justa que vai prejudicar, como prejudicou ontem, mas vai prejudicar muito no jogo de volta. O Samuel Xavier é um dos principais jogadores do Fluminense nessa Libertadores, então vai fazer muita falta pro Fluminense. Vai entrar o Guga, que é bom jogador, mas eu acho que a fase do Samuel é difícil pro Guga repor
do mesmo igualar o ritmo de atuação do Samuel Xavier, que estava jogando demais. E depois disso, aconteceu uma coisa que é muito ruim, que é o time, quando tem o jogador expulso, logo em seguida acaba tomando o gol de empate. Isso desmotiva muito o time depois, dá uma baqueada, e o Internacional soube aproveitar que estava com um jogador a mais e foi para cima do Fluminense no finalzinho do primeiro tempo. E o René, que foi o jogador que errou no lance do gol do Fluminense, deu um cruzamento, e o Hugo Malo, jogador espanhol, que era do Celta de Vigo, de cabeça empatou a partida num lance muito ajustado, que praticamente os jogadores estavam na mesma linha, e eu já falei em alguns vídeos que, na minha opinião, esses lances tem que ser validado, porque não tem nenhuma vantagem assim, porque os jogadores estão praticamente na mesma linha, e ontem o gol foi validado, o gol de empate no Internacional com o Hugo Malo, que é o lateral que, como eu falei, veio do Celta de Vigo, até uma história legal, quem nunca jogou em outro time, sempre jogou no Celta de Vigo lá da Espanha, e com 32 anos chegou nessa temporada a pedido do Kudê para jogar no Internacional, e ontem fez o gol de empate do Internacional no primeiro tempo, e isso foi muito bom para o Internacional, que foi motivado já para o intervalo, conseguiu empate lá ainda no primeiro tempo, e o Fluminense já sentiu o baque, né? Porque você tem um jogador expulso, logo em seguida toma o gol de empate, e isso mexe um pouco com a emoção do jogador. Aí no segundo tempo, como era de se esperar, com o jogador a mais, o Internacional continuou em cima do Fluminense. O Fluminense fez várias substituições, colocou o Guga na partida, tirou o Ganso para colocar, colocar o Alexander no meio para dar uma melhor marcação no meio, porque estava com um jogador a menos. O Ganso, a gente sabe que não é um jogador que marca muito, então deu para entender o que o Diniz quis fazer. Já o Internacional continuou em cima, até conseguiu no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, conseguiu fazer o segundo gol no cruzamento do Hugo Malo para o Mercado. Ele fez o gol de cabeça, mas acidentalmente ele deixou um braço, na hora que ele cabeceou a bola desviou no braço, e depois disso foi anulado o gol, que de forma correta, porque bateu realmente no braço do zagueiro Mercado, e então não tem o que discutir na anulação desse gol. Já o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, estava conseguindo criar perigos para cima do Internacional. O Alexander fez uma jogada individual lá, um pouco antes do gol do Alan Patrick, que foi depois do 2-1. O Alexander fez uma jogada individual que quase conseguiu fazer o gol, e por um detalhe ele errou o chute, se ele acerta ele faria o gol, e colocaria o Fluminense em vantagem. Mas depois o Alan Patrick, que vem fazendo uma baita de uma Libertadores pelo Internacional, é um jogador que eu acho muito técnico, gosto muito dele, e ontem ele fez o 2-1 numa bela jogada do Internacional, conseguiu, foi esperto, que ele recebeu a bola, ele poderia chutar de primeira, mas ele conseguiu pensar e deu um corte no Marcelo, que não conseguiu parar ele, deu um corte seco no Marcelo, limpou ele, chutou forte na saída do Fábio, fez o 2-1 para o Internacional. E depois disso, eu acho que o Inter tinha que ter continuado, não em cima, mas administrando a partida, mas o Kudê viu que o Inter fez 2-1, ele fez várias substituições, colocando o Bruno Henrique, dando uma recuada no time Internacional, e isso eu não entendi, porque ele estava com o jogador a mais, estava bem na partida, não via necessidade do Kudê ter recuado o time igual ele recuou, e acabou que com isso, mesmo com o jogador a menos, ele acabou chamando de certa forma o Fluminense para cima. E com isso o Fluminense no escanteio e apostando no faro de gol do Cano, no escanteio o Nino cabeceou e a bola sobrou no Cano, que numa jogada muito inteligente, que vários centroavantes não fariam o que o Cano fez, porque vários centroavantes iam querer dominar a bola. O Cano de primeira, com o marcador em cima dele, fez um golaço de voleio e empatou a partida em 2-2, dando uma sobrevida para o Fluminense, porque se o Fluminense vai com 2-1 lá para o jogo de volta no Beira-Rio, seria muito complicado reverter esse resultado, porque é um Beira-Rio que vai estar lotado, o Internacional é forte jogando dentro de casa, e o Fluminense ia estar com um desfalque, que é o Samuel Xavier. Mesmo que o Guga vai jogar, mas o Samuel Xavier vive uma fase melhor que o Guga. E o Cano ontem com esse gol deu uma sobrevida para o Fluminense contra o Internacional,
E isso deixou tudo aberto, o jogo tudo em aberto pro jogo pro confronto de volta. Nada definido. O jogo de volta é na semana que vem lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. E como eu falei, esse gol deu a sobrevida do Fluminense. Tá em aberto o confronto. Acho que vai ser outro jogão, porque o Fluminense não é a característica do Fluminense recuar, o Internacional jogando em casa vai pra cima, então a gente tem tudo para ter mais uma partidaça pela semifinal da Libertadores. Então é isso, essa é a minha análise do jogo de ontem. Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida, dê a opinião de vocês, se vocês concordam com a expulsão do Samuel Xavier, se vocês concordam que esse resultado foi justo. Para mim, na minha opinião, foi um resultado justo, porque o Fluminense, mesmo com a menos, continuou em cima, o Cudê deu uma recuada e acabou merecendo tomar esse empate. Então é isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida, dê a opinião de vocês. E é isso, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, valeu!